Boa tarde, pessoal. Hoje, dia 16 de março de 2023, né? Iniciando aí mais um GEDzinho, nosso GED de número 4, eu acho, né? Esse nosso GEDzinho para finalizar o conteúdo para a AV3, perfeito? Seja muito bem-vindo, Benjamin, o pessoal aí que chegou depois. O nosso GEDzinho de hoje, como eu falei, né? A gente vai finalizar o conteúdo para a prova, né? Essa parte 3 da unidade 2 é bem legal, é bem interessante. Ela é curtinha, mas tem algumas coisas bem importantes pra gente que pode vir a cair na prova de vocês, ok? E aí eu já aviso logo aqui, aviso também pra galera da gravação, né? No sábado, dia 18, eu acho, sábado, né? Eu acho que é sábado, dia 18. Se hoje é 16, sábado, dia 18, a gente vai fazer o nosso GED de revisão, ok? 1h30 da tarde. Ele vai ser gravado e disponibilizado no YouTube também para vocês. Mas, obviamente, a presença de vocês é fundamental, né? Para poder. Para poder resolver as questões, né? Junto com a gente, tirar as dúvidas e tudo mais. Então é um momento de vocês testarem, né, para ver se vocês estão sabendo, se não estão, como é que tá aí, o que que vocês precisam melhorar, tá bom? E aí, como a gente já comentou em sala, tá? Os conteúdos da prova unidade 3, unidade 4 e a unidade 2, partes 1, 2 e 3, ok? Unidade 1, gente, ela não vai cair, ok? Não cai na prova. Enzo, por onde é que eu estudo? Tem 300 mil formas de você estudar, certo? No final do slide de hoje eu já deixei algumas informações importantes para a nossa V1, tá? E aí vou colocar também no GED de revisão. Mas Enzo, qual o conteúdo e tal, não sei o que, eu sei que vocês... Tudo bem, Mara, tranquilo. Aí se você ver na gravação, lembra só de me mandar, né, para poder garantir a presença. Sei que algumas pessoas estão assistindo a gravação, mas não estão me mandando. E aí acaba que não tem a presença, tá? Então não deixem de mandar a presença, tá? De pedir lá, me enviar o mapa mental, a anotação que eu mando o formulário. E aí, inclusive, o Josimar tinha me pedido os formulários, né? Eu vou até lembrar de mandar para ele, tá? Perdão, Josimar, mas vai dar certo. E aí, como eu tava falando, né, Enzo? Tô em dúvida em qual conteúdo e tal, não sei o que, não sei o que. Basta ir lá na pasta do Ava, né? Os nossos slides. E vai ter lá todos os conteúdos, tá? Todos os slides, menos da unidade 1, vão cair na prova, ok? E aí, amanhã não, né? No caso, na revisão, eu vou comentar algumas coisinhas com vocês, mais específicas, e vou comentar também quando a gente finalizar aqui o GED de hoje, tá? O GED de hoje não vai ser muito grande, tá? Não é muito longo, é só mesmo pra gente, de fato, finalizar o conteúdo, e aí a gente ir pra revisão já com todo o conteúdo visto, perfeito? Então, como a gente estava vendo já nas outras aulas, né, a gente está no artigo 7º da Constituição, estamos vendo, né, já vimos os direitos ao trabalho e à garantia do emprego, os direitos relativos ao salário do trabalhador, e aí hoje vamos ver os direitos relativos ao repouso do trabalhador. Não sei se vocês lembram, mas lá no comecinho eu tinha botado um negócio no slide aí de uma unidade que era o DSR. Não sei se vocês lembram, mas eu falei que a gente ia comentar sobre ele. A gente vai comentar agora um pouquinho sobre ele, um dos mais queridos, né? Que é o descanso semanal remunerado, tá? E aí, como eu já tinha comentado com vocês, né? Nessas aulas, a gente geralmente fica alternando muito entre Constituição, CLT e tal. Então já vou abrir elas aqui pra gente, para poder facilitar o nosso trabalho, e não vou ficar muito em tela cheia no slide, tá? Para não ter que ficar sempre saindo e tal, enfim. Então, nesse tamanho aqui, vocês conseguem ver tranquilo? Dá para ver de boa? Responda aí, por gentileza.
Dá pra ver de boa, tranquilo. O slide aqui. Quando for na hora da Constituição e tal, eu vou dar uma aumentadinha, que é pra conseguirem ver melhor também. Show? Então vamos lá, gente. O descanso semanal remunerado está lá no artigo 7º, inciso 15, tá? Então vamos lá no artigo 7º. Artigo 7º, inciso. Artigo 7º, né? São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a sua melhoria, visem a melhoria de sua condição social. Aqui, ó, inciso 15, o repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos, tá? E aí, gente, a gente passa agora a ter algumas características a partir desse artigo 7º, inciso 15. A primeira é que é um direito, né, o trabalhador, o seu descanso semanal remunerado, e que ele é preferencialmente aos domingos. O que nada mais é o descanso semanal remunerado, é basicamente um dia, certo? 24 horas, uma vez na semana, descanso semanal remunerado, que você não vai trabalhar, mas você vai receber por aquele dia trabalhado. E esse dia geralmente é aos domingos, ok? Esse dia geralmente é aos domingos. Por quê? Geralmente, porque preferencialmente, porque nem sempre vai ser aos domingos, gente. Porque depende do nicho, depende do ramo daquela atividade do seu emprego. Então, por exemplo, uma escola, uma faculdade, é mais comum que não tenha aulas, né, no domingo. Às vezes tem uma aula no sábado, uma aula de reposição, um aulão, um tira dúvidas, alguma coisa no sábado, mas no domingo é mais difícil. Então, por exemplo, nesses estabelecimentos, geralmente o descanso semanal vai ser no domingo. Agora, por exemplo, um shopping. Você imagina aí, você trabalha no shopping, na praça de alimentação lá do shopping, uma funcionária do shopping, de alguma loja. Provavelmente, ou no centro da cidade, sei lá, provavelmente, o domingo é um dia de alta demanda. Um domingo é um dia de alto movimento. Você trabalha num restaurante, numa pizzaria, né? É bem comum, por exemplo, pizzarias, hamburguerias estarem fechadas quando? Na segunda-feira, na terça-feira. Então, muitas vezes, se você trabalhar nesses estabelecimentos, o seu descanso semanal remunerado, ele vai ser na segunda, na terça, na quarta. Ele não tem um dia fixo, tá? Mas ele é preferencialmente aos domingos, justamente por isso. A depender da sua atividade, do seu emprego, ele vai variar e, claro, vai se adequar ao tipo de atividade. Então, você não trabalha, mas você recebe, tá? Você não trabalha aquele período, mas você vai receber por aquele período como se você tivesse trabalhado, tá? Teoricamente, beleza? E aí, a gente precisa analisar que um dos motivos que também é no domingo é porque a nossa jornada, né, que geralmente tem, ela é de 8 horas diárias, né, e 4 horas no sábado, tá? E aí, geralmente, o descanso semanal remunerado fica no domingo por justamente isso. São 8 horas diárias, todos os dias, de segunda a sexta, e 4 horas no sábado. Ok? Perfeito. E nós temos também na CLT um artigo falando sobre o nosso DSR. Então aqui, ó, na seção lá, ó, de períodos de descanso, artigo 67, ó, será assegurado a todo empregado um descanso semanal de 24 horas consecutivas, o qual, salvo motivo de convivência, ó, WhatsApp, tá? Salvo motivo de conveniência é ótimo. Salvo motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa do serviço, deverá coincidir com o domingo, no todo ou em parte. Então, justamente, ó, salvo por conveniência pública ou necessidade do serviço, deverá coincidir com o domingo, tá? Por isso, e ele é preferencialmente aos domingos.
ok? E aí aqui, ó, fotinho do cara na praia e tal, aproveitando o solzão, de boa. E aí, como eu falei, né? A gente pode observar, a partir do descanso semanal remunerado, algumas características. Quais características são essas? Primeira, ele vai ter um período de 24 horas, certo? 24 horas consecutivas. Ele vai ser semanal, certo? Uma vez por semana. Vai ser preferencialmente aos domingos. E é um direito que está estabelecido em lei. Ok? Um direito que está estabelecido em lei. Perfeito? E aí, pessoal, a gente tem algumas hipóteses também. A gente tem uma lei que vai trazer sobre isso também. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, a lei do repouso semanal remunerado e o pagamento de salários dos feriados civis e religiosos. Lei aí de 1949, certo? Lá no seu artigo 6º, ó. Não será devida a remuneração quando, sem motivo justificado, o empregado não tiver trabalhado durante toda a semana anterior, cumprido integralmente o seu horário de trabalho. Então, vamos lá. Vamos supor que, certo? Deixa eu pegar aqui a Érica. Vamos lá. A Érica trabalha, certo? 8 horas diárias e 4 horas aos sábados, ok? Essa é a jornada de trabalho da Érica. Sendo que, na quarta-feira, a Érica não foi trabalhar. E não justificou, nem muito menos caberia, estava nas hipóteses das faltas justificadas. E aí eu pergunto para vocês: a Érica, ela vai ter direito ao descanso semanal remunerado? Como é que fica? Por ela ter faltado esse dia sem justificar, ela ter tido uma falta injustificada. O que é que vocês acham? Ela terá direito? Ela não vai ter direito? Como é que fica? Não vai ter direito? Quero ouvir vocês, quero ouvir vocês. Eu vou abrir aqui o Pentium rapidinho pra gente poder. Também acho que não. Acho que não, que ela também não apresentou um atestado, ela não deu esclarecimento nenhum. Boa, boa, massa. Então, até agora, todo mundo botou não, não, não. Massa, massa. Vou apresentar pra vocês aqui o Pentium. E aí vocês vão se tá apresentando. Foi, apareceu aqui. Apareceu. Maravilha. Então vamos lá, gente. Então a Érica, ela trabalha todos os dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e o sábado e o domingo. Ela trabalha todos esses dias, sendo que na quarta-feira, né, foi o dia que ela não foi, então vou botar aqui um X. Ela não foi. E aí todos os outros dias ela foi normalmente. E o descanso semanal dela, teoricamente, seria aqui no domingo. E aí a pergunta foi: a Érica, ela vai ter direito ao descanso semanal remunerado por ter tido essa falta injustificada? A resposta é a seguinte, pessoal. Se a falta foi, né, injustificada, a Érica vai, obviamente, ser reduzido do salário dela esse dia aqui, certo? Então vamos supor que ela ganhe, tá? No caso muito hipotético, tá, pessoal? Ela ganhe R$100 por dia, tá? Vamos quantificar aqui. Então vai ser reduzido da Érica o valor de R$100 por dia. Assim como vai ser reduzido, não vai ser pago a remuneração do seu
descanso semanal remunerado. Ela continuará. Finjam que isso aqui é remuneração, tá? Ela continuará tendo o desconto, ok? Continuará tendo o descanso, certo? Porém, ela não terá a remuneração, ok? O descanso, gente, ele vai acontecer, tá? Ela vai descansar, ela precisa descansar, ok? O que não vai acontecer é a remuneração, ok? Então, se ela faltou injustificadamente, ela vai ter o desconto do dia que ela faltou de maneira injustificada, porque ela não foi naquele dia, então ela tem o desconto daquele dia e não vai ser pago para ela a remuneração que ela iria receber no domingo pelo seu descanso semanal remunerado. Ela vai ter o descanso, certo? O descanso, ele sempre vai prevalecer, ele sempre vai ter. Porém, a remuneração, se ela, né, se for uma falta injustificada, não vai receber. Então, para a gente ter a remuneração no descanso semanal remunerado, a gente tem que cumprir toda a jornada semanal completa. A gente não pode faltar nenhum dia injustificadamente. Ok? Então, pegaram essa diferençazinha. É importante vocês saberem isso, tá? Porque pode ser numa VOF ou alguma coisa assim. Então, faltou, injustificado, tem o descanso. O descanso ele sempre vai ter, tá? Você não foi nenhum dia, faltou todos os dias injustificadamente. Muito provavelmente o seu empregado vai lhe colocar para fora, Mas você tem direito ao seu descanso semanal. Ele só não vai ser remunerado, você não vai receber, tá? Perfeito? E aí a remuneração, gente, é pelo dia. E aí independe se você faltou um dia ou se você faltou a semana toda. E obviamente você vai ter os descontos daqueles dias que você faltou. Perfeito? Show? Deu pra pegar? Deu pra pegar? Deu sim. Show. Boa. Então, o que vocês vão, né, prestar atenção é se a falta foi justificada ou não. Se for injustificada, perde o valor, perde o direito à remuneração, ok? Se for justificada, segue o baile, tudo normal, é como se a semana, né, tivesse trabalhado completo. Tá? Então vou alterar aqui de novo a apresentação. E aí, pessoal, é muito comum isso, tá? Muito, muito comum. Então, vai falar lá na questão, fulaninho de tal, não sei o quê, trabalha tantos dias, jornada de trabalho, tantas horas por dia, não sei o quê, faltou tal dia, por isso, não justificou, nem apresentou nada e tal, não sei o quê. Descanso semanal remunerado, tem direito, como é que fica? Então, você precisa falar que ele vai ter direito apenas ao descanso, a remuneração, o valor, ele não tem mais, ok? E aí, eu lembro que na minha AV1, essa parte de descanso semanal remunerado, gente, caiu numa questão de VOF, certo? Eram 5 ou 4 assertivas, não lembro muito bem agora. Mas aí era de VOF, aí você tinha que colocar verdadeiro ou falso sobre o descanso semanal remunerado. E aí tinha lá, o descanso semanal remunerado obrigatoriamente vai ser aos domingos? Não, ele é preferencialmente aos domingos, certo? O descanso semanal remunerado, se você tiver tido uma falta injustificada durante a semana, você vai receber a remuneração. Não, você não recebe a remuneração. Eram itens mais ou menos assim, tá? Não lembro agora exatamente. Mas vou trazer questões para vocês sobre descanso semanal remunerado, com certeza, tá? Na nossa revisão. Acredito que é uma questão certa aí na prova de vocês, seja do
da galera da manhã, da galera da noite ou da segunda chamada, mas pode ter certeza que vai ter alguma questão de descanso semanal remunerado, tá? Pode ter certeza disso. Boa. E aí a gente parte agora, pessoal, para um negócio que a gente gosta muito, né? Aquele descanso, a gente já estava no descanso semanal remunerado. E aí agora esse descanso é por um período maior, que são as nossas férias, pessoal. As nossas férias anuais. E o mais legal de tudo, né? É que as férias, elas têm um adicional, elas têm um aumento, né? Uma gratificação de pelo menos 1/3, certo? Do seu salário é dado, né, um adicional durante esse período de férias, porque nada mais justo, né, do que você receber um dinheirinho a mais para você conseguir usufruir, conseguir de fato fazer com que aquilo seja as suas férias, né? Então, é super importante vocês também às vezes pensarem, associarem, será que é devido receber esse adicional ou não? Às vezes, gente, pensem na lógica, tá? Então, por exemplo, adicional noturno, né? Poxa, aquela pessoa vai trabalhar ali de madrugada e tal. Será que, logicamente, não faz sentido ela receber um pouco a mais? Aquela pessoa que trabalha, né, num local com adicional de insalubridade ou de periculosidade. Poxa, aquela atividade é de risco. Será que não faz sentido ela receber um pouquinho a mais, um adicional? E aí, assim como é nas férias, tá? Então, imagine aí, você iria sair, iria desfrutar das suas férias, mas você não ia ter um dinheirinho a mais para você poder viajar e tal, você ia continuar com aquele mesmo valor. Então, as férias, gente, a gente tem um adicional de pelo menos 1/3, certo? As férias também é um ato exclusivo de concessão do seu empregador, tá? Do seu empregador. Então, Enzo, tenho direito às férias, quero tirar elas em julho, porque eu quero tirar em julho, não quero nem saber, eu quero viajar e tal. Se o seu empregador não quiser que você tire elas em julho, você não vai tirar elas em julho, tá? Ele é um ato do empregador, ele que decide quando vai conceder as férias para você. E aí você vai ter um período de 12 meses para poder adquirir o direito, certo? De férias dos 30 dias. Então, o período aquisitivo é 12 meses e dentro dos próximos 12 meses, dos 12 meses subsequentes, ele vai ter a possibilidade de lhe conceder o direito, tá? Então, novamente, vamos lá pro Pêntio para eu poder mostrar para vocês, tá? Na nossa lousa digital, pense. Então aqui, ó. Vamos supor que Benjamin aqui, ó. Vou botar aqui o Ben, de Benjamin. Ele trabalhou aqui, ó. Esse dia aqui. E aí chegou, trabalhou lá os seus 12 meses, adquiriu a sua. Pode ser que no outro dia que ele adquiriu as férias, o empregador chegue pra ele e fale: Benjamin, tire suas férias. Obrigado. Tchau. Vai lá curtir seus 30 dias de férias. Mas pode ser também que ele esteja precisando do Benjamin. Tá num período difícil, tá num período apertado, o Benjamin é uma pessoa que conseguiria desenrolar aquela atividade e tal. E aí, por isso, ele tem mais 12 meses, certo? Pra poder conceder esse período de férias, tá? Eu vou botar aqui 24 pra vocês. Então, aqui, nesse primeiro, né? Nesse primeiro, do 1 ao 12, ele vai conceder, perdão, você vai adquirir, certo? Você vai adquirir aquele período. Você vai adquirir o direito das férias. E nos 12 meses subsequentes, o empregador vai conceder a você aquele direito de férias. Lembrem-se,
é um ato do empregador. É o empregador que decide quando você vai tirar suas férias, ok? Só que aí, gente, vamos supor que o empregador vai conceder suas férias, mas você não quer tirar os 30 dias de cara, porque você prefere dividir, você prefere ratear, certo? As suas férias. É possível dividir as férias, gente? É possível dividir as férias, tá? Você pode dividir em até 3 períodos, certo? Quais são esses 3 períodos? Vou botar aqui para vocês. Primeiro período, gente, ele não pode ser, vou botar um X aqui, tá? De não pode ser inferior a 14 dias. O segundo e o terceiro não pode ser inferior a 5 dias. Então, é possível tirar os 30 dias direto? É possível tirar os 30 dias direto. Eu posso tirar fracionado os 30 dias? Pode tirar fracionado em até 3 períodos. O primeiro não pode ser inferior a 14 dias. Tem que ser superior aos 14 dias, né? De 14 para lá. O segundo e o terceiro não podem ser inferior a 5 dias, tá, gente? E aí, obviamente, né? Se ele tirou 15 dias, né? No primeiro período. No segundo período, ele tirou 10 dias, por exemplo. O que vai sobrar para ele vai ser no terceiro período os 5 dias, tá? Aí vocês fazem a conta aí para ver a quantidade de dias que falta para os 30 final. Mas, lembrem-se, primeiro, não pode ser inferior a 14. Segundo e o terceiro não podem ser inferiores a 5 dias, tá, pessoal? E aí, lembrem-se, eu já frisei essa informação umas 4, 5 vezes para vocês. É um ato exclusivo do empregador, tá bom? É o seu empregador que decide quando você vai tirar as suas férias, ok? E aí, vamos ver agora aqui na CLT e mostrar também lá na Constituição, né? O inciso, ó. Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. Enzo, o meu empregador quer pagar 50% a mais, a metade. Pode? Pode. Não pode ser inferior a 1/3. É pelo menos um adicional de 1/3, tá? Pelo menos um adicional de 1/3. E aí a gente vai aqui agora na CLT, no artigo 134. Ó, da concessão e da época das férias, ó. As férias serão concedidas por ato do empregador por um só período nos 12 meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito, tá? Se eu não me engano, no 136, ó, também fala aqui, ó. A época da concessão das férias será a melhor que consulte os interesses do empregador, tá? Ó, aí tem também aqui, ó, algumas hipóteses sobre membros da mesma família, né? Trabalharem no mesmo estabelecimento. Fala também depois sobre estudantes, né? Jovem aprendiz e tal, coincidir com as férias escolares, enfim. Não tem por que a gente entrar nisso agora, quando a gente for estudar mais aprofundado as férias e tal. A gente vai ver isso, feito? Mas o importante é vocês saberem essas características. Ele tem um período de aquisição de 12 meses. Então você trabalha 12 meses para poder adquirir o direito às férias. E o empregador tem mais 12 meses para poder conceder as férias de vocês. Certo? Essa questão, gente, aí também foi uma questão de uma prova minha, certo? De trabalho. Já fiz prova que tinha. E era literalmente o erro da questão, por exemplo, era porque falava que era ato do
empregado e não do ato do empregador, e já vi questões o contrário, né, que estão corretos, que dizem que é ato exclusivo, né, único do empregador, ok? Feito? E aí, avaliem de fato a assertiva, tá, gente? É muito importante vocês terem atenção a esses mínimos detalhes. E aí, agora, um dos mais importantes, né? A licença a gestante. E aí, percebam, a gente trata aqui do tema como licença a gestante. A gente não trata, por mais que eu botei aqui a imagem do licença maternidade, né? A gente não pode tratar única e exclusivamente esse tema como licença maternidade, tá? Porque, sim, os homens também possuem direito à licença maternidade, tá? Obviamente, são direitos diferentes, por questões diferentes, a gente vai comentar sobre isso. E aí, lá na Constituição, aqui, no inciso 18 do artigo 7º, fala: licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 120 dias, tá? Então, a licença da gestante, ela pode ter, né? Ela vai ter pelo menos os 120 dias, certo? Ela pode, né, desde que tenha um atestado médico, um documento, né, que é dado pelo médico, falando que ela vai precisar se ausentar um pouco antes, ali até 28 dias antes, né, ela pode tirar, e aí, obviamente, esses 28 dias que ela tirar antes, vai ser descontado dos 120, sobra só 92, se eu não me engano, tá? A mãe, né, a gestante, durante esse período dos 120 dias, vai ter direito à garantia, né, do seu salário, do seu emprego, tá? E aí, é importante a gente ressaltar que esse é um benefício de caráter previdenciário, tá? Então, vai ser garantido aquela pessoa que é segurada, que paga, né, que é descontado lá do seu salário mensalmente o valor da contribuição da previdência do INSS. Isso, se a pessoa não for segurada do INSS, ela não tem direito ao salário e tudo mais. Isso, se a pessoa não tem emprego. Se ela não tem emprego, ela não tem direito à licença, porque a licença vai ser em virtude do emprego, que ela vai se ausentar do trabalho durante aqueles 120 dias. Tá certo? Assim como, gente, se a criança ou o adolescente, né, for adotada, ou então vamos supor que a criança nasce, mas a mãe acaba morrendo, falecendo no parto, por exemplo. E aí, enfim, ela é mãe solo e tal. A pessoa que ficar com a guarda daquela criança, certo? Ela também vai ter o direito, né, à licença, a licença à gestante, tá? Seja a guarda, seja a adoção. E aí é importante, esse direito é para crianças e adolescentes, tá? O ECA considera, né, adolescentes até os 18 anos, né, inferiores aos 18 anos, dos 12 ao 18 e de 18 para de 12 a menos que 18, adolescente, menos que 12 para baixo, criança, tá? Então, até antes dos 18 anos, se você for adotar alguém, por exemplo, você pode sim correr atrás e ter o direito à licença à gestante. E aí, pessoal, esse direito ele também é assegurado seja para casais homoafetivos, seja para casais heteroafetivos, tá? E aí, no caso, o casal vai escolher, né, a depender se não tiver sido feita nenhuma fertilização e tal, obviamente se tiver sido feita a fertilização, a pessoa que de fato, né, por a gestante carregar durante aquele período vai ter direito, né, à licença maternidade. E aí a outra pessoa vai ficar com a licença paternidade, aí enfim. Se for no caso
de 2 homens, aí vão decidir quem é que vai ficar com a licença maternidade, quem é que vai ficar com a licença paternidade. Antes da gente ver a licença paternidade, a gente vai dar uma olhadinha aqui no artigo 392 lá da CE. Então, ó, artigo 392, ó. A empregada gestante tem direito à licença maternidade de 120 dias, sem prejuízo do emprego e salário. A empregada deve, mediante atestado médico, notificar o seu empregador da data do início do afastamento do emprego, que poderá ocorrer entre o 28º dia antes do parto à ocorrência deste. Então, 28 dias antes do parto, a empregada pode, com um atestado médico, chegar e notificar o seu empregador que ela vai se afastar, certo? E aí, esses 28 dias já contam aqui dos 120 dias, tá bom? E aqui, ó, no 392A também falam. A empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança ou adolescente, será concedida licença maternidade nos termos do 392. Então, adotou ou obteve a guarda da criança, vai também ter o direito a licença. Perfeito? E aí, como eu já tinha comentado com vocês, nós temos também a licença paternidade aqui no inciso 19, licença paternidade nos termos fixados em lei. E aí, a licença paternidade, gente, ela é diferente da licença maternidade, não vai ter um caráter previdenciário, não vai ter o benefício previdenciário. Ela vai estar lá nas hipóteses das faltas justificadas, tá? Então, é uma justificativa de falta, certo? E não um benefício previdenciário, ok? Essa justificativa de faltas, são 5 dias, justificados. Esses 5 dias estão lá no artigo 10 do ADCT. Aqui, ó, na nossa rapidinho. Vou botar aqui no ADCT, artigo 10. Opa, artigo 10, aqui, parágrafo 1º. Até que a lei venha a disciplinar o disposto no artigo 7º, inciso 19, da Constituição, o prazo da licença paternidade a que se refere o inciso é de 5 dias, tá? 5. E aí não sei se a professora comentou com vocês, mas tem uma possibilidade desses dias, aumentar, tanto de 5 dias quanto 128 dias. É se a empresa aderir, a um programa cidadão, ok? Se a empresa aderir a um programa cidadão, a licença maternidade, que é de 120 dias, passa a ser de 180 dias, tá? E a licença de 5 dias, que é uma vergonha, uma licença de apenas 5 dias, ela vai para 20 dias. Tá? Mas para isso, a empresa tem que ter aderido ao programa cidadão e aí, enfim, uma série de requisitos. E eu, particularmente, nem faço ideia como é que faz essa adesão a esse programa. Pessoal aí que também é estatutário, que é regido pelo estatuto, servidores públicos, sem ser os seletistas, que são regidos pela CLT, eles também têm 180 dias, tá? 180 dias de licença. Beleza? E aí, pra gente finalizar aqui nosso GEDzinho de hoje, como eu disse, ia ser um GEDzinho rápido, tranquilinho, certo? A gente fala da aposentadoria, um direito que agora, infelizmente, está cada vez mais difícil. Então, a gente tem aqui
vou dar para o artigo 7º de novo. Artigo 7º. No artigo 7º, inciso 24. 24. Tá aqui a aposentadoria, tá, pessoal? Aposentadoria. Também está regulado aqui no artigo 202 da nossa Constituição, ó, seu caráter, né? O caráter previdenciário, né? O seu regime, né? Também previdência privada. Ó. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que geraram o benefício contratado e regulado por lei complementar. Então, por exemplo, eu, na época da escola, tinha um professor, ele é professor de matemática, desde os 19, 20 anos, ele começou a trabalhar ali, ganhar um dinheirinho, ele e a esposa dele já pagam a sua previdência privada. Então, mensalmente, eles pagam o valor de previdência privada, e aí, quando eles decidirem querer receber esse dinheiro, eles podem, né, a depender da contratação, enfim, do banco de diversos fatores, eles podem receber mensalmente, valor mensalmente, ou eles podem receber todo aquele valor. E aí é bem comum, hoje em dia, cada vez mais, né, ter a contratação das previdências privadas, por mais que a gente tenha ainda o direito à previdência social, né? A gente tem algumas garantias, né, devido a esse direito à previdência social, né, uma segurança-desemprego, né, a gente recebe, por exemplo, benefício, né, se a gente estiver desempregado, se a gente estiver inválido, se a gente sofrer alguma doença, algum acidente de trabalho, né, a gente pode receber também, ou então a velhice, né, a questão da aposentadoria, a gente pode receber também. E aí é algo que a gente vai estudar, né, só lá em direito previdenciário, se vocês forem fazer direito previdenciário, é muito importante, tá? Se eu não me engano agora, né, as novas provas da OAB já vão ter direito previdenciário, então é extremamente interessante que seja feita essa. Perfeito, pessoal. Tranquilo. Boa, de boa. E aí aqui pra gente encerrar algumas pequenas considerações, tá? Quais são essas considerações? GED de revisão, sábado, 1h30, tá? GED de revisão, sábado, 1h30. Dia 18/3, 1h30, estaremos fazendo o nosso GED de revisão. O link já foi enviado por Torpedo para vocês, vai ser enviado também no grupo, tá? Primeira chamada, pessoal, ela tem questões objetivas e questões subjetivas. Tranquilo, Maria Clara, me manda mensagem lá no WhatsApp, tá? Eu que agradeço, me manda mensagem no WhatsApp que eu te mando o link, tá? Por você ter ficado aqui até agora, você já vai com o link, não precisa assistir a gravação. Então manda mensagem que eu te mando o link. Primeira chamada, dia 20/3, questões objetivas e subjetivas. Segunda chamada, dia 22, quarta-feira, questão subjetiva, tá? É uma questão subjetiva e aí você, a depender do caso concreto, do que a questão traga, vai ter que responder. Qual é o meu conselho, Enzo? Faz a primeira chamada ou a segunda chamada? Faz a primeira chamada, galera. Porque a segunda chamada, você não sabe como que vai ser. Pode ser que seja uma questão que você sabe. Algo que você marcou, algo que você lembra bem, algo que você estudou um pouco mais. Mas pode ser algo que você não lembra, que você não conseguiu estudar bem. Então, é um tiro no escuro. Tem muita gente que faz a segunda chamada da Aline e gosta muito. Eu, particularmente, já estou sendo aluno da Aline, né, já pela segunda vez e nunca fiz segunda chamada dela. Sempre vou para a primeira chamada dela, ok? Como que funciona as questões, gente? Sempre vai precisar fundamentar na questão, tá bom? Então, às vezes, a questão é de VOF, verdadeiro ou falso, o item tá correto ou não tá, marque o item correto e precisa fundamentar, tá? Então, importantíssimo que vocês verifiquem os slides, tanto nos meus quanto nos dela, as súmulas que a gente citou, as leis, os artigos, um parágrafo e tal,
marquem, tá? Marquem, é muito importante isso. E aí eu trago de experiência própria para vocês, tá? Fiz prova da Aline terça-feira agora e deixei de fundamentar uma questão porque estava marcada, eu tinha marcado, só que na hora de passar, na hora de procurar, simplesmente passei 2 páginas, não passei uma página por vez, tá? Então, pulei a página, automaticamente perdi a fundamentação, não consegui localizar. Sabia onde estava, sabia onde procurar, porém, não lembrava exatamente o número, e aí pulei, e aí acabei deixando de fundamentar a questão, perdi já a pontuação daquela fundamentação, tá? Então, é muito importante que vocês marquem, botam uma etiquetazinha, né? Alguns VADs têm, CLT 2022, dá sim, João. Obviamente, verifica se tá tudo ok, tá? Verifica se não teve nenhuma alteração, pega o site do Planalto, compara, artigo tal, fala a mesma coisa e tal. Se tiver diferente, não tem nenhum problema você escrever a alteração, dizer o que modificou, riscar, não tem nenhum problema. O que não pode é você escrever mais coisas, tá? E assim como não pode também você... quero imprimir o artigo 7º da Constituição. Pode? Não pode. Quero imprimir a CLT. Pode? Não pode, tá? A legislação, ela tem que estar no VADMECUM, seja ou a CLT organizada e tal, enfim, e não pode ser comentada, tá, gente? Em hipótese alguma pode ser comentada. Se a gente vê, e aí, enfim, se a gente vê antes da prova, né, muito provavelmente você vai fazer a prova sem consulta. Se a gente vê depois que a gente já entregou, muito provavelmente você vai ter sua prova zerada, tá? Então, evitem esses transtornos para que não tenha nenhum problema. Então, só a legislação de verdade, o VADMECUM, tal, tudo organizado, sem nada impresso, tá bom? Então, foi falado uma súmula aqui, vai lá nas súmulas, marca. Foi falado dos artigos, marca os artigos, tá? Não deixa de fazer isso. Conteúdo da prova, unidade 3, unidade 4 e unidade 2, partes 1, 2 e 3. Unidade 1 não cai, unidade 1, beleza? E aí, por onde você pode estudar? Você pode estudar por uma doutrina de sua preferência. Tem algumas dicas de doutrina no slide de apresentação, tá? Tem doutrina na biblioteca digital da Unifor, do Luciano Martinez, se eu não me engano, tem uma doutrina lá dele. Pela sua CLT, pela sua Constituição Federal, pelas aulas da professora, certo? Se você foi para aula, você já vai ter uma boa visão, mas você precisa aprofundar. Não se confie apenas nos slides, não se confie apenas no GED, não se confie apenas no nosso material, não se confie apenas na revisão, tá? Estude, aprofunde por você mesmo, ok? E aí, pra gente completar, teremos o podcast, tá bom? O podcast, gente, ele não vai sair no sábado, não vai sair na sexta, não vai sair na segunda-feira de manhã. Ele vai sair no domingo, tá? Então é compromisso meu com vocês postar o podcast no domingo, tá? E aí, quando eu tiver postado lá no Spotify, tal, bonitinho, vocês vão poder assistir. Já recomendo vocês ativarem as notificações lá, tá no nosso Linktree, o link do Spotify. Recomendo vocês ativarem essas notificações para não perder e não deixar de ouvir, beleza? Beleza. Boa, então vou passar aqui agora o link da presença, tá? Muito obrigado pela participação, presença de todos vocês. Não deixem de responder, tá? Caso você esteja aqui assistindo e não conseguiu responder, me chama no privado que eu mando o link pra você. Você aí que tá assistindo na gravação, quer dar uma de gaiato e digitar o link, você não vai conseguir responder, porque o formulário depois ele é fechado. Para você poder ganhar a presença, tem que enviar o mapa mental, a anotação. Júlia aí, ó, que geralmente já faz umas 2 semanas que não consegui assistir por motivos de doença e tal. Sempre me manda, eu sempre mando para ela responde.
uma boa e sempre dá certo, tá bom? Também aumentei um pouquinho o volume lá pra galera da gravação, tá? Pra ficar melhor. E é isso, perfeito? Aguardo vocês sábado, 13h30, beleza? Um cheiro, um queijo, um beijo e até mais. Valeu, tchau, tchau. Cheiro, meu amigo. Tchau, tchau.